Olá, bem-vindos então a mais um sábado na biblioteca, que não é na biblioteca desta vez. A biblioteca, como sabem, está em obras, mas é aqui neste belo espaço da Mata Municipal do Bom Barral. Então, eu sou a Guida Bruno, já me conhecem, é a Mala de Histórias, e hoje estou aqui para vos contar uma história que eu já contei algumas vezes, mas certamente nem todos ouviram, e que eu não me canso de repetir, que é uma história muito bonita. Tem como título Três com Tango. E a história passa-se no Jardim Zoológico de Nova Iorque. É uma história verdadeira e ainda mais curioso para mim, e vocês dirão no fim se assim não é, mas eu penso que é tão interessante esta história exatamente por ser uma história de verdade, uma história passada com animais, mas que os animais já desde o tempo das fábulas nos ensinam tantas coisas, têm este poder de nos encantar e de, através dos animais, nós trazermos mensagens para a nossa própria vida. E então, a história começa assim. Decorria o ano, mais ou menos, dos anos 80, e no zoo de Nova Iorque, como em todos os jardins zoológicos de todo o mundo, as famílias passeavam aos sábados e domingos, durante as suas horas de folga, cheias de meninos, de pais, de mães, que ali iam não só brincar, conviver, sobretudo, e sempre acontece nos zoos, vão ver o quê? Ora bem, os animais, claro. E então, aí no zoo, num célebre domingo, igual a tantos outros, ou talvez não, passava-se qualquer coisa de diferente na baía destes animais. Sabem quais são? Como é que se chamam? Os pinguins, certo? Então, quem tomava conta e que fazia a manutenção dos pinguins aqui desta colónia, este sítio onde eles vivem, os pinguins, chama-se colónia, era o Sr. Ramsay. E o Sr. Ramsay já há algum tempo que, quando ia olhar a família dos pinguins que ali estavam, andava muito intrigado, porque o Sr. Ramsay achava que de todos os pinguins que ali conviviam, havia dois pinguins machos que tinham um comportamento completamente diferente dos outros pinguins. O Sr. Ramsay, olhando para eles, e às vezes fazia durante horas, percebia que eles só brincavam um com o outro. Eles, quando um ia nadar para o lago, o outro ia atrás. Eles, à noite, quando dormiam, os outros aninhavam-se uns nos outros, porque era frio e estavam noites frias, mas estes dois só se aninhavam um no outro. Inclusivamente, muitas vezes via como que eles fizessem vénias um para o outro. Era muito engraçado, porque era um jogo de sedução. Este fazia vénias, um chamava-se Roy, vamos imaginar que era este. O Roy fazia vénias e este, que é o Silos, respondia. E era um jogo de sedução entre os dois. Nesse domingo, o Sr. Ramsay começou a pensar: eu tenho que passar mais algumas horas a observar este comportamento e a relação deles dentro do seu próprio espaço. E assim foi. O Sr. Ramsay foi estudar no seu escritório, consultou muitos livros para perceber como é que se passava o comportamento como era o comportamento dos pinguins no acasalamento, no seu dia-a-dia, e percebeu o ciclo dos pinguins, como é que se faz o acasalamento, o enamoramento, depois o acasalamento, como é que nascem os novos pinguins, como é que tudo acontece. E uma coisa era certa, enquanto que o Sr. Ramsay andava a procurar saber estes detalhes, andavam todos os pinguins em altura de acasalamento a namorar e a irem tentar construir o seu ninho. Como os meninos e alguns pais, ou todos os pais, devem saber, os ninhos dos pinguins não são feitos de penas, são feitos de pedras. E então, como é que isto acontece? Eles, nos seus ninhos de pedra, normalmente, eles acasalam e depois a fêmea, o pinguim fêmea, lá fica a cobrir os seus ovinhos, até do ovo nascer o novo pinguim. E assim aconteceu, e assim estavam todos já a chocar os seus ovinhos nos seus ninhos de pedra. Vamos imaginar que este também está aqui num
num ninho de pedra e assim acontecia. Só que estes dois, de repente, começaram a não querer brincar, a não querer nadar, a olhar e observar o que se passava com os que estavam a chocar e voltavam um para o pé do outro, muito tristes. O Sr. Ramsay continuava com o olho neles e começou a pensar que é engraçado, todos os que acasalaram, como sempre acontece, é um pinguim macho, acasala com uma pinguim fêmea e vai nascer os seus ovos. Mas como é que estes não o podem fazer? Pois estes são dois machos. Eles não têm namoradas com os outros pinguins fêmeas. Então, eles dois nunca podem ter ovos para poderem chocar. Começaram a ficar tristes e o Sr. Ramsay a ficar pensativo e cada vez mais preocupado, porque entretanto já tinham nascido ovos deste casal, já tinham nascido, peço desculpa, dos ovos já tinham nascido pinguins bebés deste casal, já tinham nascido deste e de outros casais, só que estes dois continuavam aqui perdidos, sem saber como é que haviam de fazer para eles próprios terem uma família, porque eles realmente só gostavam um do outro, eles não queriam namorar com nenhum dos outros pinguins, nem outras pinguins. Ainda tentaram, uma vez, fazerem igual, copiarem, irem para lá à vez. Viram um ninho sem ninguém e foi para lá o Silos. Ficou ali em cima das pedras, com muita força a pensar, pode ser que eu consiga chocar esta pedra. Mas ao fim de algum tempo, olhou e pensou, oh, não aconteceu nada, pois pudera, como é que ia acontecer, era uma pedra. Mas o outro foi fazer a mesma coisa, pode ser que eu consiga. E lá ficou ele também, ali muito tempo, sossegado, a ver se conseguia. Terminado o tempo, olhou, não aconteceu nada, pois claro, era uma pedra. Mas entretanto o Sr. Ramsay começou a pensar, às vezes esta família de pinguim, quando está a chocar os seus ovos, tem muitos ovos para chocar e ela não consegue aquecer todos os ovos. Então o Sr. Ramsay teve uma ideia genial. O que é que ele pensou? Quando a fêmea, a pinguim fêmea, sair dali e se eu vir que algum ovo está menos quente, porque ela não vai conseguir chocar os ovos todos, eu vou, sem ela perceber, tirar-lhe um ovo. Quem sabe se um dos dois, não consegue chocar um ovo que seja dela e que ela própria fosse destruir. E assim fez. Ela de manhã levantou-se e o Sr. Ramsay pôs lá e tirou de lá um ovo. Guardou o ovo muito sossegado e o que é que ele se lembrou? Vou pôr este ovo aqui neste ninho. Chegou ao pé do Roy, pegou no Roy e levou-o até lá. E o Roy lá ficou sentadinho em cima do seu ovo. O Roy, enquanto ali esteve, não saiu, não comia, não bebia, ali estava a dar o seu calor com toda a força que queria, porque tinha percebido, os animais são inteligentes, tinha percebido, finalmente, isto não é uma pedra, se calhar se eu não sair daqui, eu vou conseguir que deste ovo nasça um pinguim. E ali ficou, só que ele, coitadinho, sem comer, sem dormir, só ali em cima do ovo, já estava a ficar muito cansado. E o Sr. Ramsay, o que é que fez? Quando ele dormitou, trocou e foi para lá o seu amigo Silos. E ficou o Silos a chocar enquanto este descansava um bocadinho. Qual não é o espanto, quando passado um pedaço ouve-se trec, 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 e o que é que acontece? No meio daquele barulho, o Sr. Ramsay vem ver e o que é que acontece? Oh, não é que nasce um pinguim bebê para esta família. A alegria é imensa, todos os outros querem ver o que aconteceu. Como é que foi possível que estes dois amigos, dois rapazes, tenham eles próprios conseguido
nascesse um filho só deles, um filho que eles iriam proteger, cuidar e amar para toda a vida. Mas o Sr. Ramsay tinha entendido tudo. Para chocar um ovo não é preciso só tê-lo posto. Para se conseguir chocar um ovo é preciso sobretudo saber cuidar, saber amar e ter amor suficiente para saber proteger ao longo da vida. E passado algum tempo, aquelas famílias que eu falei, que iam ao jardim zoológico para ver todos os animais que por ali andavam, as visitas intensificaram-se todas, aonde? Exatamente à Baía dos Pinguins, para ver quem? Esta linda família que nadavam no Lago dos Pinguins com o seu bebê chamado Tango, sempre a tentar que ele não bebesse água demais, que ele não se cansasse, portanto todos a ensinar a nadar. Estes eram os verdadeiros pais do Tango, 2 pinguins machos. E assim se criou esta família. Quando os meninos iam ver a Baía, diziam: adeus Tango, bem-vindo, adeus Silo, adeus Roy. Já quase se esqueciam de todos os outros, porque esta família tão diferente acabou por ser uma família tão igual a todos os outros pinguins no amor. E Vitória, assim termina esta história que nos fala desta família, desta diferença desta família, e que é uma história de amor, porque quem ama, cuida. E mais uma vez estes animais, estes pinguins, como tantos outros, mostram-nos isto, que nós, se quisermos estar atentos, nós conseguimos entender que as diferenças às vezes e o preconceito só está mesmo na nossa cabeça. Tchau!